Então, eu descobri que é muito importante você deixar o like e se inscrever no canal, senão o YouTube vai flopar o nosso canalzinho aqui humilde. Basicamente, você vai flopar a gente, mano. Like deixado não leva pro pessoal, o nomezinho da obra vai estar no nosso Discord, link na descrição. E bora nessa enrolação. Eu sou o Sasuke e o que eu tenho não é um sonho, porque eu vou realizá-lo. No começo da nossa história é nos apresentado duas coisas, uma delas é a dúvida da protagonista sobre a neve ser parecida com amor. A neve cai sobre nós e muda a cor do nosso mundo, parecido bastante com o amor, né? Nos apresentado também que ela é surda, a nossa protagonista. Ela estava no centro, comprou uma roupa que estava na promoção e aqui nos é apresentado a amiga dela, né? Ela tá voltando pra casa ali com o metrô e nos é apresentado a amiga dela. Ela se chama Rin e parece que tá bem flopada, né? Nossa protagonista tenta deixar o like pra ela aqui, mas não vai ajudar muita coisa não. Então já deixa o like aí você também, que talvez você me ajude. A gente vai ver agora como é que ela resolve os problemas dela, né? Porque deve ser um problema de comunicação bem gigantesco, ainda mais agora que o cara vai abordar ela. E, mano, não somente um cara comum, ele parece ser um gringo. Ele não fala japonês e, mano, ele tá querendo entender, tipo, como é que chega nesse café aqui. Eles ficam nesse dilema, deve ser um problema gigantesco, né? Diariamente, isso que deve ocorrer, que é dela tentando explicar que ela não ouve pro cara. Só que ele parece que não tá entendendo e corta para o nosso cavaleiro de capa branca. Eu não tanco o tamanho do beiço dele, mas finge que você não vai olhar também pro beiço dele. Mas, mano, ele chega falando em inglês, né, com um gringo, tipo, do you need a help? Né? E o gringo começa a conversar com ele ali, eles conversam bastante. E a menina, ela começa a se sentir um pouco melhor pra não ter que lidar com esse tipo de coisa. Chega a estação do gringo, parece que deu bom pra ele, e agora sobra só ele e ela dentro do trem ali. Só que, mano, é aquela hora que ela tem que explicar que ela não ouve, que ela também não fala. E mais engraçado é que ela começa a fazer linguagem de sinais para ele. Depois de um tempo ela percebe que ele talvez não fale linguagem de sinais e tenta escrever pra ele um obrigado ali, só que ele tem uma ideia um pouco melhor, né? Ele coloca a mão dele ali em cima do celular dela e pergunta se ela consegue ler lábios. E, mano, aqui é uma cena bem, cara, muito gostosa. Tipo, ele chega perto dela e ela fica com vergonha. Mas ela responde que, tipo, ela entende um pouquinho. Aí ele explica que o cara lá, ele tava querendo informação, mas ele entendia muito bem japonês. E do nada, mano, ele só chegou ali, a cara dele bem pertinho da nossa waifu, da nossa protagonista, e falou, tipo... Eu nunca conheci ninguém como você. Isso deixa ela com bastante vergonha, né? Essa aproximação, não vou dizer que incomoda, mas deixa ela com vergonha. E ela tenta dar uma contornada no assunto, dizendo que eles estão na mesma faculdade. Ah, e agora a gente vai ter uma outra cena fofinha, né? Que, tipo, é ele tentando abrir bem os lábios para que a interpretação dela seja boa, tá ligado? Tipo, ele pergunta ali, e você vai descer também? Ele explica, né, que vai descer no próxima estação, mas ela fala que não vai descer não, ele se despede e nessa descida dele, ele toca na cabeça da nossa wife, é tipo um segurar uma bola, não é nem um cafuné. E quando chega longe o suficiente, ele, tipo, gesticula, né, com a boca bem... Abre bem a boca pra que ela entenda um pouco melhor o que ele tá falando. E ele manda um... Até logo. E depois disso, nossa protagonista, ela parece ter curtido, né, o rapaz. Ela fala que ele não se abalou pela condição dela, foi um gentil, fofo e tudo mais. Mano, parece que ela curtiu, né? Fora que ela também comenta de novo ali sobre a neve cair pelas pessoas, nas pessoas e mudando o mundo delas. Meio que simbolizando o amor. O amor. Ela se arruma. Ela dorme, né? Tipo, se arruma, a gente conhece a mãe dela. E quando ela tá passando na rua, ela cumprimenta algumas pessoas com muita felicidade. Não sei se isso é só de hoje ou se ela é uma pessoa alegre. E também tem esse cara aqui, mano. Não entendo muito bem qual que é a dele, não, mas tá ele aí. Ele se questiona, né? Perguntando que animação é essa enquanto olha pra nossa waifu. Então a gente tem a nossa resposta. Ela não é geralmente feliz assim. Ela cumprimenta a rapaziada toda com muita felicidade e animação e tá cedo, velho. Acaba a aula ali da faculdade, a gente não tem ideia do que ela está fazendo na faculdade, mas basicamente ela tá conversando com a amiga dela sobre esse cara aqui. Ela fala, né, tipo, que foi ajudada por um cara
E a amiga dela já puxa ali, rei do Instagram, já puxa a foto dele alegando que é o Itsuomi. E ela, mano, começa a brilhar. A nossa wife começa a brilhar na hora que ela fala o nome dele e tudo mais. E claro, né, não perdendo a oportunidade, ela faz uma brincadeira falando que ela tá apaixonada pelo cara. Aí ela fala, não, não tô apaixonada, não. Então ela, ué, você não tá apaixonada, você tá gamada nele, então. Aí o nosso protagonista, sem experiência nenhuma com o relacionamento, se questiona, né? Tipo, o que que é estar gamada e tudo mais. E, mano, elas conversam ali sobre o que é estar gamada. E ela fala também que tá gamada em um cara que é primo do Itsuomi, velho. E dá a ideia de ir até o restaurante deles, eles trabalham num bar-café. Dá a ideia de ir lá. Já junta o útil ao agradável. Ela vai ver o Itsuomi e a gente não sabe o nome do outro, né? Só sabe que ele é o primo. E ela vai ver o primo. Só que ela lembra, né? Que tipo, ela tem vergonha e tudo mais. E pede ajuda pra amiga dela. A amiga dela apoia ela. E ela diz, né? Que, tipo, que queria muito o contato dele. E a nossa protagonista já fala, mano, eu também quero. E vambora, velho, vambora. Chega no dia, a mãe dela demonstra preocupação, tipo, onde você tá indo e tudo mais. E, mano, ela toda fofinha só explica, ó, tô saindo com a Rin. E a gente volta antes do horário. Elas chegam no lugar, a amiga dela lembra que ela é tímida e ela começa a entrar em pânico, né? Tipo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Aí elas começam a se elogiar pra, tipo, ter aquela autoconfiança um pouquinho melhor. Fala, não, você tá linda, você também tá linda, e bora, bora. E eles entram no lugar. E a primeira visão que nós temos é desse lindo rapaz aqui, velho. Ele olha todo galã pra ela e a nossa waifu diz que nossa, ele tá com um ar diferente hoje. E aqui nós conhecemos o peguete da Rin, né? Que é o Kyoya. Olha só como ela fica quando ela vê o cara pela primeira vez, que coisa fofa. Ele tenta falar com a Yuki, só que a Yuki ela não ouve, né? Então, mais uma vez, parece que é algo constante pra nossa querida protagonista. A amiga dela vai ter que dizer, mano, explicar pra ela. E parece que a Yuki sabe exatamente o que tá acontecendo, mesmo não estando ouvindo ou vendo nada. Ela sabe que a amiga dela tá explicando, que ela é surda e tudo mais. E isso deixa ela um pouquinho triste. Mas tá aí, né, o nosso cavaleiro de capa branca. Ele coloca ali a mão em cima da cabeça dela pra chamar a atenção dela. E ela, tipo, nossa, como isso é assustador. Mas, tipo, depois de um tempo ela pensa, pô, eu sempre vejo as coisas que ele faz como algo bom, né? Deixa eu tentar te explicar um pouquinho melhor pra você entender essa cena. O toque pra uma pessoa que não ouve é um pouco assustador, porque ela não tá ouvindo, não tá entendendo o que tá acontecendo, tá um silêncio no ouvido dela. E quando é ele que tá fazendo, ela não vê maldade, tipo, ela meio que curte, tá ligado? Em um gesto fofo, o Yutsuomi dá um caderno pra ela, parece que é tipo aqueles caderno eletrônico, pra ela poder escrever e pergunta se ela quer alguma coisa. Ela diz que quer só um chá ali, porque tem 19 anos, e a amiga dela, que praticamente deve ter a mesma idade que ela, pede uma breja, brother. Esse daqui é um detalhe muito, muito importante, então presta atenção, ó. O Itsuomi, ele é um cara que fala inglês, alemão, japonês, e ele tá aprendendo um pouquinho do chinês e espanhol. Então, basicamente, o nosso Itsuomi, ele sabe 3 línguas e tá aprendendo chinês e espanhol, né? Chegam uns clientes ali, lembra que o Itsuomi ele fala bastante língua. A nossa Yuki, ela percebe um pouco disso, né? Ele é um cara de viagem, que vai para vários lugares, e talvez sejam estrangeiros, e para isso essa proximidade que eles têm com o Itsuomi seja comum. Tipo, um selinho em alguns países é cumprimento, pra você ter noção. Abismada com a aproximação dos clientes com o Itsuomi, ela nem percebe que a Rin, ela tá pedindo o contato do nosso querido Kyoya. Coisa linda, mano. Isso dá um encorajamento nela. Ela cogita, né, em pedir o número do nosso Itsuomi, só que ela acha que é meio rude, tipo, parece que tá meio que obrigando ele. E isso acaba, sei lá, deixando ela um pouquinho pra baixo, deixa um pouquinho triste. Cara, por ironia do destino, na ida de embora, o Itsuomi aparece falando que tá indo embora também. E se a Yuki queria companhia. Aí a amiga dela, mano, cara, ela faz um passe perfeito. Tipo, ela fala, né, que tá indo embora, ela vai pra um lado, a Yuki vai pro outro, pergunta se ele poderia acompanhar ela. Mano, ela lança um boa sorte. Tipo, bem expresso na boca dela, tá ligado? E, mano, parece que é tudo bem de boa. Ela vai com ele, eles andam, tipo, um pertinho do outro, até que uma motoca aparece e o Itsuomi tem que, tipo, puxar ela pro lado. Cara, ele não tem que puxar ela pro lado, a motoca tava muito longe, mas ele, nossa, ele puxa ela
E eles ficam, tipo, coladinho ali, um pertinho do outro, cena de filme. E agora sim, o nosso cavaleiro de capa branca, ele decide tomar o lado da rua, né? Aí ele troca de lado com ela e segura a mão dela. Só que isso acaba fazendo com que junte muita neve no braço dela. E ela, mano, ela sozinha pensa em se aproximar mais do corpo dele pra que ele, tipo, consiga colocar o guarda-chuva em tudo, né? E isso deixa ela com vergonha, fazendo com que ela dê um trancão no braço dele. E depois ela corre pra trás pra digitar alguma coisa no celular dela. Basicamente era ela pedindo o número dele, mano. Ele passa o número dele e pergunta como é que fala em libras. Depois de uma aula prática ali, como é que fala o número dele em libras, ele pergunta, né, onde é que é a casa dela. E meio que se despedem, já que ela vai pra um lado e ele vai pro outro. Eles meio que se despedem ali. Só que, né, ela manda uma mensagem pra ele falando sobre um pensamento dela anterior, que era sobre como ele enxergava o mundo. Ele, tipo, pra ela, o mundo pra ele deve ser, tipo, diferente. E ela pergunta, quão grande é o mundo pra você? Ele responde, né, tipo, é grande pra caramba. E enquanto ela refletia sobre a resposta dele, pensando, caramba, o mundo deve ser grande pra ele mesmo, né, ele deve fazer um monte de coisa, ele lança deixa eu entrar no seu mundo, Yuki. E, cara, com o silêncio, tipo, cara, mano, muitos quadrinhos com o silêncio, ela demonstra, tipo, muita felicidade depois de um tempinho, tipo, pulando, e gesticulando ali. Ele dá um sorriso pra ela, velho. Nossa, é uma cena muito boa. Ela vai embora feliz, manda mensagem pra ele, eles continuam conversando. E nós temos o próximo dia, tipo, ela dorme, né? E a gente começa o dia com esse cara aqui, mano. Ele parece estar procurando alguém. Os amigos dele perguntam, mano, quem que você tá procurando? E ele, tá procurando ninguém não. O Itsuomi, ele demonstra um pouquinho de interesse na linguagem de sinais e nós vamos entrar nesse tópico, velho. Ele é um cara que aprende as línguas, né? E talvez, só talvez, ele esteja com a Yuki por conta disso. A Yuki tá na faculdade com a Rin, e a Rin, ela explica que o grupo dela se encontra ali. E ela chamou o Itsuomi pra se encontrar ali com eles, né? Tipo, nossa. E a primeira visão que elas têm é o Itsuomi com as mulheres ali, né? Aí a Ren faz uma brincadeira, ele tá sempre cercado com mulheres, aí ela tenta se corrigir, tipo... Não, ele fica cercado de homens também, mano, é engraçado. De qualquer forma, a Yuki, ela começa a pensar que talvez o Itsuomi esteja conversando com ela só pra... como uma espécie de intercâmbio entre eles dois, né? Só pra aprender a linguagem de sinais mesmo. Mas isso não, tipo, não abala ela. Ela fica feliz, ela diz que tá feliz dele estar no mundo dela, ó, ela fica feliz dele estar no mundo dela. E claramente ela fica tímida, ficou com vergonha com os próprios pensamentos dela. Então decide digitar, mano. Não tem como eles conversar, não tem como ela falar, não se digitando, então ela começa a digitar e o Itsuomi, ele tem aquela abordagem mais física, né? Ele chega muito pertinho dela pra ler. Eu achei isso, mano, eu achei isso aqui muito fofinho. Tipo, ele chegando pertinho dela pra ler e ela, tipo, fica com vergonha. Ela não se incomoda com a aproximação dele. Esse é um fato bem interessante. Ela não se incomoda com a aproximação dele. Ela fica com vergonha. Muito bonitinho, mano. Aí nós temos a aproximação desse rapaz ali na parte superior, simbolizando que ele está prestando atenção, né? Ele está vendo o que está acontecendo aqui na parte de baixo. Mas, né, referente a Yuki. O Tsuyomi, ele dá uma olhadinha no relógio, aí ele fala que tá tarde já, ele tem que sair. Eles têm um probleminha de comunicação, ele fala mal, só que é Laos, né, simbolizando ali que ele vai viajar pro Laos. E ele sai, ele vai embora, mano, ele vai viajar, ficando somente a nossa querida Yuki e nossa querida Rin, né? A Rin, ela faz uns comentários meio fofinhos dizendo que a Yuki, ela começa a brilhar quando tá perto do Tsuyomi, e ela fala, só tô um pouquinho gamada, né? E a Rin corrige ela, falando, não, você tá bem diferente de ontem, você está brilhando, você está irradiante. E agora a gente vai conhecer o rapaz que tava enchendo o nosso saco, mano, o rapaz bonitinho. A nossa querida aqui, ela aponta pro lado, a Yuki dá uma olhada e é o Walsh. Aparentemente esse cara, ele é amigo da Yuki, amigo de infância da Yuki. E ele, mano, ele só lança, quem era aquele? Ela responde, né, tipo, ele era só um amigo. Eles têm um diálogo
E o Oshi, ele vai embora, mano, bruscamente. A Yuki, ela não entende nada do que aconteceu ali. E elas ficam conversando sobre ele, né? Tipo, pô, o seu amigo, ele fala linguagem de sinais, que legal, pá. A Yuki fala que ele só fala coisas que é pra irritar ela. A linguagem de sinais dele é muito pra incomodar ele. Mas ela fala, pô, ele aprendeu por você, né? Tipo, que legal. Enquanto ele vai saindo, o Itsuomi, ele marcando o território, já lança aquela, né? Você quer uma lembrancinha ou não quer? Aí o que ela fica feliz, fica corada, e a amiga dela já vem na contenção. Tipo, era esse sorriso que eu tava te dizendo, essa cor, essa irradiação. A gente pula ali, né, pra de noite, a Yuki, ela tá sentada na cama, até a hora que ela recebe uma mensagem do Itsuyomi. O Itsuyomi, ele, tipo, manda umas fotos pra ela, mostrando, tipo, o que ele tá fazendo, cara. É a coisinha mais fofa do mundo. E o que ela começa a pensar, né, tipo, caramba, o mundo pra ele é totalmente diferente. Nossa, que demais essas fotos. Ele então, mano, ele explica que tá num hotel meio zoado e o Wi-Fi lá é meio ruinzinho e vai dormir. E ele também alerta que em 2 dias ele vai voltar pra faculdade e só dela pensar que vai ver ele, ela fica desse jeito aqui. Só por ter imaginado que ela vai falar com o Itsuyomi, mano, muito fofinho. Se passa os 2 dias, a gente não sabe se é dia de faculdade ou não, mas ela encontra o Itsuyomi no meio da rua, mano. E o mais interessante aqui é que o Itsuomi, à distância, ele tenta lançar um bom dia pra ela, com linguagem de sinais, mano, muito fofinho. Os dedos dela começam a tremer, e ela começa a ter uma discussão, tipo, na cabeça dela ali, sobre se é amor ou se ela só tá apaixonada pelo cara. E ela, tipo, começa a dizer: eu prefiro e eu escolho que seja amor. Eles chegam perto o suficiente pra conversar ali, ele pede a mão dela emprestada e coloca o presentinho que ele trouxe do mal. Não é do mal, né? Do Lau. Ela não se lembra desse lance, mas depois que ela lembra que ele ia trazer um presentinho pra ela, ela acaba ficando feliz, mano. Começa a ficar mais colorida e tudo mais. Agradece através de do caderno, né? E ele, mano, dessa vez ele não lança como se fosse uma bola de basquete, uma bola de vôlei ali. Ele realmente faz um cafuné, né? Ela bota ali a mão na cabeça dela e ela vai levando esse sentimento por muito tempo, tipo, esse cafuné que ele faz nela. E com tanta coisa acontecendo, a ideia é chegar na faculdade e contar pra Rin. Só que quando ela chega, a Rin, ela tá conversando com algumas amigas e isso dá abertura pro Woshi, o amigo de infância dela, dar uns toquezinhos nas costas dela ali e começar a ter um diálogo com linguagem de sinais, né? Eles conversam um pouquinho. O Oshi, ele faz um lance que parece que incomoda ela, que é meio que interpretar o que a amiga dela tá conversando, e ela não curte não, mano. E em seguida, nós temos uma observação da Yuki, que é sobre o Oshi, né? Tipo, a linguagem de sinais dele é muito brusca, só que às vezes ela é delicada. Isso significa pra ela que talvez, só talvez, o Oshi se importe com a Yuki. Tipo, essa é a ideia dele. E com essa linha de raciocínio que ela tava tendo, o nosso querido Itsuyomi esbarra nela, eu acho que propositalmente, né? Ele vai, faz um cafuné nela de novo. Agora dessa vez é um cafuné, não é uma bola de basquete. Isso tudo enquanto o Oshi tá olhando, mano. Ele tenta falar algumas coisas em linguagem de sinais, meio que apontando como se o Itsuyomi fosse um cara ruim, né? Ele fala, toma cuidado pra não ficar iludida com ele. Aí a Yuki fala, não, eu não vou me iludir com ele e tudo mais. E depois ele vai embora, quando a Rin chega. A Rin chega e ele vai embora. E a cena mais fofinha que temos é essa daqui. Ela fala, tipo, você lembra daquele papo sobre estar gamada ou apaixonada? Ela responde que sim, e a Yuki fala, eu acho que é amor. Aí já deu, né? Nossa, a Rin dá um grito, tipo, um grito muito gigantesco, e o Tsuyomi ouve lá do outro lado. E a Ryuki, ela, tipo, dá uma olhadinha pra ele, faz uma linguagem de sinais, ele meio que não entende, pergunta ali, tipo, o que é? Ela fala, tipo, aguente firme, está tudo bem, tipo, um sinal de pergunta. E ele, todo fofinho também, tenta imitar a linguagem de sinais que ela faz pra ele. Chega a noite e ela tem uma brilhante ideia, vendo que o Itsuomi, ele tá com bastante interesse em linguagem de sinais, ela pensa em fazer um caderninho pra ele, mano, uma atitude bem fofa, inclusive, né? Só que, né, ela não é daquelas que desenha muito bem e, tipo, fazer linguagem de sinais parece um pouco complicado pra ela. Isso tudo acontecendo no mesmo dia e agora com um caderno feito, elas duas vão visitar aqui nosso Itsuomi e nosso Kyoya no café bar deles.
E o interessante aqui é que a Yuki, ela percebe que a Rin, ela tá bem menos nervosa. Só que ela repara nela mesmo e ela, tipo, tá muito nervosa. Ela recebe, tipo, aquele lance, aquele caderno eletrônico pra ela ficar digitando pra ele. E, mano, começa a dar um zumbido em volta do bar café, velho. E tá incomodando a rapaziada. Eles começam a procurar de onde tá saindo o som. A Rin vem, fala, ó, tá apitando aqui de novo. E a nossa querida Yuki, ela vai ter que explicar como é que funciona isso daqui. E esse barulho meio que abre a curiosidade do nosso Itsuomi. Ele pergunta, quanto que você consegue ouvir com isso? E a gente tem uma reflexão e algumas respostas, né? Ela, tipo, consegue ouvir, ela não tem esse problema de 100%, como eu tinha dito antes. Ela consegue ouvir, só que é tudo misturado, tudo juntinho. Ela não consegue decifrar o que é, da onde tá vindo, e quando ela tá com o aparelho desligado, ela não ouve nada. Aí realmente ela não ouve nada. O Itsuomi tá matando a curiosidade dele ali, parece que ele tá matando a curiosidade do Kyoya também. Só que o Kyoya é um cara um pouco mais centrado, né? Ele vê que tá talvez incomodando a Yuki, e ele pede, tipo, pro Itsuomi trabalhar, parar de incomodar ela, e, mano, ele volta a trabalhar. Não demora muito, ela começa a abanar ali o braço, tentando chamar a atenção do Itsuomi, e ele, tipo, eu. E aí ela, tipo, entrega o caderno pra ele. E essa aqui é uma cena bem importante, que é da entrega do caderno. Ele recebe e tudo mais. A galera, tipo, aplaude, tipo, caramba, que da hora, bons desenhos. E, mano, o Itsuomi tenta, né, fazer, tipo, o nome dele ali com a linguagem de sinais, com o caderno. Ele repara que, tipo, é muito difícil. A Yuki, ela tenta ajudar ele, tipo, ele com aquele físico dele, tenta chegar perto pra ver mais de perto. E, mano, isso acaba deixando ela com vergonha, ela fica com vergonha, tem aquela reação fofinha que ela geralmente tem. E o Itsuomi vem, mano, ó, eu vou aceitar, não prometo que vou usar o caderno, mas vou aceitar. Só que eu preciso que você me ensine. Acho que é melhor assim. Ela, depois de ouvir isso, abaixa a cabeça. Aí ele vem bem devagar e pega assim no queixo dela, perguntando: aconteceu alguma coisa? A galera em volta, né? Tipo, nosso Deus! A Rin, ela tenta falar ali que contato físico repentino, tipo um contato físico do nada, acaba assustando ela às vezes. E agora, olha só o que a Yuki vai escrever, mano. Itsuomi, tudo bem quando é você. Nossa! Esse clima todo é cortado quando chega dois clientes e aparentemente eles são amigos do nosso Itsuomi. Um deles se chama Shin e a outra se chama Emma. Eles chegam fazendo o maior alvoroço no nosso bar café. Não fica lotado, não sei se é um bar café de rico, mas o Shin, ele cai do lado da Yuki. Isso, tipo, assusta ela, né? Porque ela não ouve. E depois que ele cai, ele entrega ali um cartãozinho simbolizando que ele corta cabelo, ele começa a falar, a Emma começa a elogiar o Shin, tipo, ele é um ótimo cabeleireiro, vai dar certo. Ele fala, eu cortaria esse cabelo curto, parece que combina mais com você, talvez fazer umas luzes. E aí o Tsuomi, mano, aparece ali, ó, vem com o pai, vou colocar vocês no cantinho ali. Parece que a Yuki e a Rin tem curiosidade sobre eles dois. E o Kyoya começa a explicar, né? Tipo, eles são amigos meio que de infância ali e tudo mais. E na hora que a Emma, que a Yuki vira, a Emma tá, tipo, grudada no braço do Itsuomi. E, tipo, ela fica com... Mano, caramba, velho, o que tá rolando ali? Talvez seja porque ela tá bêbada, não sei. Ela começa a se justificar na cabeça dela ali. E eu acho que isso aqui é um pouquinho de ciúmes, não sei você. Dá o horário delas irem embora, não posso dizer que ela tá triste, mas ela tá bem pensativa em relação a eles dois. Fica pensando ali, tipo, qual tipo de relação eles têm. Parece ter uma relação especial. Ela olha pra dentro, tá a Emma assim no braço do Itsuomi e, tipo... Mano, ela já questiona, tipo, toda tremendo, né? Toda tremendinho ali. Eles estão namorando. O Kyoya, ele fica, tipo, nossa, eu poderia acabar com todas as expectativas da Yuki aqui agora, né? Mas não vou fazer isso. Ele responde que a Emma é só amiga do Itsuomi e possivelmente nunca vai ser mais do que amiga. E, cara, é forte porque ele fala nunca vai ser mais do que amiga. Na hora que ela olha pra ele, ele fala com ela, tipo, com aqueles lábios bem largos pra que ela entenda o que ele tá dizendo. Ele fala, tipo, vai com cuidado, tipo, abrindo bem a boca pra que ela entenda, tá ligado? Ela entende, fica feliz e vai embora com a Rin, né? E enquanto ela vai embora, ela vai pensando coisas como a largada já foi dada e eu não posso ficar atrás dessa corrida. Mostrando pra gente que parece que vai ser uma disputa, né, entre ela e a Emma. E eu não sei você, mano, eu acho bem desafiador, né? Tipo, eu não esperava isso da Yuki, mas bora lá. Passam-se
4 dias e ela não vê o Itsuyomi e ela tem aquele lance de... Cara, eu odeio isso com todas as minhas forças. Ela acha que mandar mensagem pro Itsuyomi vai fazer com que ele fique incomodado com ela, então ela não manda mensagem e ela também não vai vê-lo. E ela também não vê ele na faculdade, né? 4 dias. Nesses pensamentos de vai e vem, ela começa a imaginar que o Itsuyomi talvez esteja com a Ema, né? E isso acaba meio que deixando ela com vergonha, dá uns tapinhos ali na cara dela, tipo, como se fosse encorajamento, e ela manda mensagem pra ele, e ela, tipo, ainda comenta, né, tipo, eu espero que não incomode ele. O Itsuomi, na mesma hora, no mesmo instante, ele fala, tô na lavanderia perto da faculdade. Aí ele lança aquele, quer se encontrar ou não? Mano, eu amo isso daqui, velho, eu quero se encontrar ou não? Ele sempre manda um ou não. Ela se assusta com ele respondendo rápido e com um convite, né, tipo, de se encontrar com ele. 4 dias, eu acredito que ela esteja com bastante saudades. E na hora que ela tá saindo, a mãe dela já aborda ela ali. Ela fala que vai sair só um pouquinho. Aí a mãe dela, tipo, responde dizendo que só até 10 horas, é pra ela estar em casa 10 horas. E eu gosto pra caramba desse respeito que ela tem pela mãe e da confiança que a mãe dela tem nela, velho. Você vai percebendo que ela toda hora dá uma olhadinha no relógio, ela fala sobre o horário e, cara, isso é muito legal. E enquanto ela corre, literalmente, ela está correndo em direção à lavanderia porque ela tem horário pra voltar pra casa, o Uchi aparece, lança um lencinho umedecido na cabeça dela e na hora que ela vira, ela toma um susto com o Uchi gritando, ela não ouve, né, mas na hora que ela vira a cabeça dela ali, ela vê o Uchi, mano. Muito bom, velho. E agora eles têm um diálogo em Libras. Resumidamente, o Uchi pergunta pra ela, tipo, aonde ela tá indo. Ela responde que tá com pressa. Ela não, tipo, ela se esquiva pra caramba de dizer. O Uchi pergunta: você está indo encontrar um homem? Aí ela, sim, tô indo encontrar um homem. E ele, tipo, muda a pergunta dele: é aquele cara de cabelo prateado? E ela, sim, é ele. Aí eu não sei se é ciúmes, se ele fica zangado ou se é preocupação, mas ele fala que o Itsuomi só tá usando ela. Ou pra, tipo, se popularizar mais, né, dizendo que ele consegue qualquer mulher e, tipo, ou só pra ter, e que é pra ela tomar cuidado, pra não acabar se iludindo com esse tipo de pessoa. Aí, nossa, ela fica com raiva dele e fala pra ele nunca mais falar dessa forma do Itsuomi. Corre, né, em direção à lavanderia, porque ela tem tempo, lembrando que ela, tipo, sempre falando ali, eu tenho pouco tempo, aí ela começa a correr em direção à lavanderia. Não sei você, mas eu tenho muito medo do Itsuomi só tá usando ela, tá ligado? Porque parece muito que ele tá interessado, mas não dá pra saber se ele tá interessado nas libras, se tá interessado nela, mano, qual que é a intenção dele total, né? Mas vamos seguindo aqui. Ele compra uma espécie de chá verde pra ela. E é interessante porque ela quer pagar pra ele, né? Tipo, ela começa a mexer na bolsa dela ali, na intenção de pegar uns 10 ienes. E, mano, ele fala, não precisa pagar. Aí passa, tipo, 2 segundos depois, você tem 10 ienes pra emprestar? Eu também queria tomar um. Ele tenta, tipo, pagar os 10 ienes que veio alguém emprestado com 10... Eu não lembro o nome dessa moeda aqui. Ele, tipo, tira uma moeda que não é do Japão, né? Parece que é da Croácia, ele se chama Kuna. Aí o que demonstra um pouquinho de interesse nas moedas, porque é de outro país, né? De valor baixo, então ela não tá interessada no dinheiro dele. E ele pergunta, né? Você quer ver outras ou não? Com aquela resposta que ele faz, tipo, você quer ver ou não? Ela responde com bastante entusiasmo e isso meio que dá uma brecha pra ela perguntar o porquê que ele vai tanto pro exterior. É uma coisa que eu queria saber também. Mas aparentemente a gente ainda não é chegado dele. Talvez seja porque ele não gosta de falar, talvez tenha alguma coisa, mas acho que é mais da lore dele, né? Tipo, a gente vai aprendendo um pouco mais pra frente. Aí o que dá uma de atacante aqui, ó. Eu quero ficar mais chegada. E ela, com a resposta dela mesmo, ela fica, tipo, corada, fica com vergonha. E ele faz em libras, chamando ela de fofa, que é uma linguagem de sinal que ela mesma ensinou pra ela um pouco mais anterior. Ela responde dizendo que tem várias formas de dizer fofo em libras. E uma delas é fazendo carinho na cabeça, tipo, igual ele fez nela algumas vezes, né? Ele começa a explicar um pouquinho da lore dele, tipo, é bem basicão, só que a Yuki, ela não tá ouvindo. É estranho falar que ela não tá ouvindo, né? Ela não tá vendo os lábios dele. E ele explica que a família dele é do interior e por isso que ele tem essa fissura de conhecer as coisas, porque lá tem muitas línguas e ela ensinou uma maneira pra ele de enxergar o mundo diferente.
ele não precisa sair do país para conhecer coisas novas. Existem muitas coisas bem pertinho de onde ele mora. Só que ela não ouve nada disso, ela não vê os lábios dele, e ele questiona ela, né, perguntando se ela quer ser mais chegada a ele. Ela responde com bastante entusiasmo, sim, quero ficar muito mais próxima de você. Aí ele pergunta, né, como é que faz isso em libras, esse mais? E na hora que ela vai mostrar, ele pega ali na mão dela, traz ela bem pertinho dele, coloca a boca ali bem perto da cabeça dela e sussurra alguma coisa em outra língua, a gente não sabe. Eu acho que é francês e eu também não corri atrás disso, mas ele sussurra alguma coisa na cabeça dela. E, mano, na hora que ela levanta a cabeça, tá bem pertinho o rosto um do outro. Parece que eles vão se beijar, né, e tudo mais. Só que ela, tipo, afasta, corada, com vergonha. Ele dá bastante risada. E ela começa a ter uns pensamentos, né, tipo... Ele só queria ver a minha reação. E agora mostra, né, que são duas formas de enxergar o mundo. A que ela escolheu enxergar é que pelo menos ela fez ele sorrir. E pra ela já é o suficiente. Ele pergunta como é que fala gostar em libras. Aí o que já, tipo, ei bicho, tu vai falar esse gostar com quem, hein? Vai falar que se gostar com quem? Ele responde, né, falando que, ó, eu viajo bastante, talvez eu use com... Eu gosto de viajar e tudo mais. Ela fica corada, eles vão saindo, e dessa vez ele coloca ela pro lado esquerdo, né, que é do lado do pedestre ali, e ela vai refletindo sobre os sentimentos dela sobre o Itsuomi, né? Ela fala que as libras dele são como o carinho. Ela se sente segura quando tá com ele e tudo mais. E ela, tipo, se questiona também, né? Nossa, quem não se apaixonaria por um cara desses sendo tratado assim? Agora nós vamos conhecer uma parte mais ousada da Yuki. Ela lança a moça que viu no bar aquele dia é a sua namorada. É legal, tipo, esse lance dela perguntar, mesmo com o Kyoya dizendo que não era, tá ligado? Então ela vai lá, questiona, ela explica quem que era e tudo mais. E o Tsuomi vai, responde também ali que não tinha nada, era só uma amiga. Depois de respondida, ela fica com vergonha, baixa a cabeça. Ele vai, coloca o dedo ali no queixo dela, levanta e pergunta: e quem que era aquele cara que você estava trocando libras com ele na faculdade? Eu não sei você, mas parece que ela, tipo, fica apavorada pra se explicar pro Itsuomi, né? Tipo, ela, caramba, o Itsuomi viu eu trocando libras com ele? Ok, era só um amigo de infância. E como se não bastasse, né? Tipo, ela explica tudo, ó. A gente acabou indo pra mesma faculdade e ele aprendeu linguagem de sinais com a irmã mais velha que também estava aprendendo. Aí ela, tipo, o primeiro sinal que ele fez foi burra na segunda série. O Itsuomi faz uma cara e ele responde, né? Chega desse assunto, chega. E como se não bastasse, mano, ela já ainda lança. A gente nem costuma interagir. Eu não sei você, mas ela, tipo, do meu ponto de vista, pareceu bem desesperada pra se explicar pro Itsuomi, né? Mas depois desse assunto, ela pergunta quando que eles vão se ver de novo. E ele responde na segunda-feira. Ela faz, tipo, uma linguagem de sinais ali que dá pra ser interpretada como uma promessa. Tipo, é uma promessa isso? Aí ele tenta fazer igual, eles entrelaçam os dedinhos dele. Ela, tipo, balança pra cima e pra baixo, coisa mais fofa do mundo. E agora está prometido que eles vão se ver na segunda-feira. E enquanto a neve cai, a Yuki tem uma reflexão, né, de que o coração dela está vaporizando igual a neve e de que ela não quer ir embora dali. Não se assuste, mas esse caderno aparece aqui e olha só quem que aparece olhando este caderno. Talvez você não lembre, mas essa daqui é a Emma, a garota que estava segurando o nosso Itsuomi pelo braço e estava bêbada há um tempo atrás. Também mostra o Itsuomi andando aqui. Aparentemente ela tá na casa dele. E ele tá fora da casa dele, né? Até porque ele não tá lá. Corta aqui pra Yuki recebendo mensagem da Rin. E ela também fala, né, que essa foi a primeira vez em todos esses anos nessa indústria vital, essa foi a primeira vez que ela quase passou do tempo estimado pela mãe dela. Tipo, mano, isso aqui é muito da hora, o respeito que ela tem, né, sobre o horário e a mãe dela. Aqui no celular da Yuki a gente consegue ver que a Yuki tava mandando a mensagem, né, ó, faz um tempão que eu não vejo o Itsuomi, aí a Rin tenta animar ela dizendo que ele é assim mesmo, ele some. E também a gente consegue ver que a Rin tá fazendo progresso, né, ela vai sair com o Kyoya na próxima folga, só que ela lembra, tipo, talvez ela só queira a ajuda da Yuki, dizendo que ela não consegue ficar sozinha com o Kyoya ainda, tá ligado? Aí ela faz o convite, que tal você vir com o Itsuomi? E como ela já ia sair com o Itsuomi na segunda-feira, por que não, né? Aí a gente corta aqui pro Itsuomi chegando na casa do Kyoya. O Kyoya, mano, ele nem pergunta
É basicamente isso, ele nem pergunta o porquê que ele tá ali, ele parece que já sabia e tudo mais, mostrando pra nós leitores que é um assunto recorrente, tá ligado? Enquanto o Itsuomi vai buscar uma cerveja, o Kyoya fica aqui na mesa se questionando, né? Tipo, ele não quer ver, ele acha que a Yuki tá gostando do Itsuomi de verdade, tá tipo realmente amando ele. E tem também a Ema, que gosta também do Itsuomi, e ele não quer que nenhuma das duas se machuque. O Itsuomi, ele recebe o convite da Yuki, perguntando se ele quer sair junto do Kyoya e a Rin. E ele fala, mano, tu vai sair com a Rin? Vai sair com a Rin, né, safado? Parecendo aqueles amigão, tipo, tu vai sair com a Rin. Aí o Kyoya, todo crianção, ele fala, não tem nada entre nós, ah. De qualquer forma, o Itsuomi, ele aceita, né? Só que, nossa, ele é bem secão mesmo, tipo, ele manda um belê. Imagina só tu receber um belê da pessoa que tu curte, tipo, da pessoa que você gosta ali, da pessoa que o coração acelera, ele só manda um belê. Tipo, bora sair? Ele belê. Vai daquelas, né? Tipo, de interpretação. O cara aceitou, né? Mas, mano, eu achei meio seco. Mas, de qualquer forma, a Yuki curte, ela gosta da ideia e ela começa a se arrumar. E a gente sabe que é segunda-feira, mas não sabe que dia que eles estão conversando, né? Mas ela começa a se arrumar, mano. Chega o grande dia, a Rin fala que ela mais o Kyoya vai buscar eles de carro, só que é muito longe. Ela fala, não, eu vou de trem, pode ficar suave. E enquanto ela tá, tipo, falando ali, ela pensa, oh meu Deus, eu só não posso encontrar o Oshi. E como a lei do universo é assim, ela encontra o Oshi no trem, mano. Aí o Oshi, nossa, já fica bolado. Ele começa a questionar ela em libras, que horas que ela voltou ontem. E o melhor de tudo é que ele pergunta, né, tipo, pra onde ela está indo. E ela, tipo, com o maior cara de honesta, verdadeira, responde que ela tá indo pra biblioteca. Ele olha, tipo, tá indo pra biblioteca, né? Eu tô sentindo que você tá mentindo pra mim. Ele fica, tipo, dando uns cutucão na cabeça dela, com a mão parecendo de karatê ali, fica dando uns batidão na cabeça dela. E vendo que ela, tipo, não tá respondendo ele senta ali do lado dela, começa a enrolar o cabelo dela nos dedos, né? Incomoda ela tira e tudo mais. E como último recurso, ele dá uma olhada basicona pra ela e meio que coloca a cabeça no ombro dela. Tipo, nossa, o mundo dela dá uma esclarecida, tipo, clareia um pouquinho, não sei o que isso significa pra nós. Mas no final das contas, ela, tipo, tira ali, dá um empurrãozinho com o ombro, né, pra ele tirar a cabeça, falando que a cabeça dele é muito pesada. Ela recebe mensagem do Itsuomi, fica toda feliz. Ele fala, né, tipo, tô logo depois da catraca. E enquanto ela tá descendo, aparentemente não é aonde tem a biblioteca, né? O Uchi vai atrás dela porque não é ali que é a biblioteca. E, mano, a gente dá de encontro aqui com o Itsuomi segurando ela. E ele manda um peguei o C, peguei. O Oshi fica meio puto, né? Tipo, fica bolado, perguntando, gritando pra Yuki. Então você veio aqui se encontrar com ele, dá uns gritos. A Yuki, nossa, tipo, ela só vira o rosto dela como se não quisesse responder, né? Porque ela mentiu, mulher somente, né? Bicho safado. O Itsuomi vendo que o cara tava incomodando ela, ele coloca o braço na frente pra ela não interpretar, tipo, a boca dele, não conseguir entender o que ele tá falando. E a última cartada do Oshi é dizer pra ele não chegar assim nela, porque pode assustar, principalmente em um lugar cheio como esse. Aí ele responde, mano, a Yuki disse que se for eu, pode. Depois dessa resposta fabulosa que acho que ninguém na friendzone gostaria de receber, a Yuki tenta olhar ali por baixo do braço do Itsuomi. E, cara, olha só a cara do Oshi, tá, Joe? Ela se assusta, tipo, nossa, por que ele tá tão bravo? Por que ele tá tão irritado? Ela olha pro Itsuomi e fala, né, nossa, o Itsuomi parece meio irritado também. E tipo, ela tenta chamar a atenção dele ali e pergunta, né, tipo, aconteceu alguma coisa? E o Itsuomi responde que é só uma briga entre garotos. Ela olha pro Oshi, né, e tipo, eu não acho que tenha sido só uma briga, né, o Oshi fala em linguagem de sinais que ela é burra, e eles prosseguem ali, andando em direção ao carro do Kyoya e da Rin. Parece que a Rin, ela tá pedindo socorro, o assunto por aqui não tá muito dos agradáveis, não tipo do cara ter dito alguma coisa ruim, mas sim do tipo, deles não terem assunto, né. Parece que a Rin gosta dele, não sei em relação ao Kyoya, mas parece que a Rin gosta dele. E, cara, tá difícil de conversar. Ela tenta puxar assunto, só que é cortada por um suspiro do Kyoya, tipo... o Kyoya dá um suspirão ali. Ela fica tipo, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou arrumar da minha vida? Aí o Kyoya puxa um assunto que é do interesse dele, alegando ali que o Itsuomi, ele tá correndo atrás dos sonhos dele
talvez não tenha tempo pra amar ninguém agora. Ele pergunta, né? Nossa, a Yuki tá gostando do Itsuomi, né? Pede pra ela tomar cuidado, porque ele tá em busca dos sonhos dele, não tem tempo pra romance agora. E, mano, todo o argumento dele é quebrado com o Itsuomi chegando de mão dada com a Yuki. Não dá pra saber se eles estão de mão dada. E isso meio que espanta todo mundo que tá dentro do carro, né? Tipo, porque todo mundo tava, nossa, será que ele gosta dela e tudo mais? E perguntam, né? Tipo, mano, por que vocês estão. Por que você tá segurando a mão da Yuki e tudo mais? Aí ela. Ah, porque a Yuki quase foi atropelada. Ah, o Kyoya fala também que, tipo, ele gostaria que o Itsuomi se apaixonasse, ficasse feliz, mas ele só tem medo da Yuki se machucar, tá ligado? E, mano, eles vão entrando ali dentro do carro e tem aquele suspiro de tipo, eu acho que ele gosta dela sim, tá ligado? E até aqui. Tava tudo, tipo, entre um talvez ele goste. Aí até a hora que eles estão falando ali sobre um chocolatão, e o Itsuomi vem, ele chama Yuki com aquela voz doce, tá ligado? Yuki. Aí os caras, caramba, mano, acho que ele gosta sim. Os dois olham, tipo, pra Yuki, né? Ela faz uma carinha como se não estivesse compreendendo, mas era só um bolinho. O Itsuomi dá um bolinho pra Yuki, pergunta. Ele faz aquela pergunta, né? Tipo, você quer ou não quer o bolinho? Mas, obviamente, tipo, a Yuki quer saber o porquê que a galera tava olhando assim esquisito pra ela. E ela questiona, tipo, o que aconteceu aquela hora? Mano, os dois olham assim pra ela. O Kyoya dá uma lida, né? No celular ali que tava escrito. E o Kyoya responde, ó. Não conta pra ele. Mas ele fez uma vozinha muito fofinha quando te chamou. Aí, nossa, tipo, ela não ouve, né? Então os caras dizer pra ela que o Itsuomi faz vozinha fofinha pra ela, leva um monte de questionamento. Será que é a primeira vez que ele fala? Como ele fala com ela? Será que ele já tinha falado assim com ela antes? Ou só foi dessa vez? Entre a opção dele falar constantemente fazendo vozinha fofinha pra ela e a opção dela, tipo, não se iludir com a opção, ela escolhe não se iludir e, tipo, tá ok. O Kyoya e a Rin ficam vendo essa cena de longe, tipo, é uma cena bem fofinha entre eles dois, só que ela lembra que ela gosta do Kyoya e fica com vergonha, o Kyoya, tipo, sem entender nada ali, tá ligado? E com essa abertura de fofura pra cá, fofura pra lá, o Itsuomi, ele questiona a Yuki se ela quer ir com ele para o interior quando ele for. Ela responde que quer, aí ele fala, tá bom, eu vou te levar na minha mala quando eu for. E ela, tipo, entende literalmente dessa forma, né? E ela fala, não quero ser tratado que nem uma bagagem. Ele fala, tô brincando com você. E meio que agora a gente tem essa promessa do Itsuomi pra Yuki, que ele vai levar ela quando ele for pro interior, né? E, mano, isso meio que deixa ela feliz, deixa o mundo dela um pouco mais colorido. O Kyoya saiu pra pegar um café, ficou eles três aqui, o Itsuomi ele dá uma de inteligente, cara. Mano, o cara é visionário demais, ele chega na Rin e fala, mano, você quer ajuda? Eu consigo te ajudar com o Kyoya. Você quer ajuda? Você quer ou você não quer? Ela meio que fica com vergonha, mas acaba voltando e aceitando a ajuda do Itsuomi. E o Itsuomi, ele, tipo, basicamente dá uma dica pra ela, ó. Eu vou me afastar com a Yuki e tu pergunta pro Kyoya se ele pode te levar de carro, mano. Confia na cal do pai. A Rin achou que ele ia, sei lá, falar algumas coisas boas da Rin pra ele, alguma coisa do tipo. Não achava que era tipo uma dica, né? Ele fala, não, mano, confia na cal, vai que é sua. Ele empurra ela na direção do Kyoya. E no final acaba tudo dando certo. O Kyoya vai levar a Rin pra casa de carro. Aí vai ficar tipo o Itsuomi e a Yuki. E meio que tá tudo certo. O Itsuomi e a Yuki vão voltar de trem, enquanto eles dois vão de carro. A Rin até deseja boa sorte pra Yuki ali, mas eu acho que a Rin, ela precisa mais de sorte do que a Yuki, não sei não. Os papos entre o Kyoya e a Rin são muito ruins, mano. É muito ruim mesmo. E parece que o nosso casal aqui, Itsuomi e a Yuki, é bem tranquilo em relação ao assunto, né? Eles sempre estão, tipo, de boa, com um clima bem agradável. Agora os outros dali, mano, sei não, viu? A Yuki tenta, tipo, parar o Itsuomi ali, fazendo alguns sinais, e ela, tipo, convida ele pra jantar através de linguagem de sinais. E o Itsuomi, ele entende a linguagem de sinais e recusa automaticamente, porque provavelmente a amiga dele tá lá na casa dele, né? Aí eu não sei como é que vai funcionar isso, ele também não, e provavelmente recusa. Mas depois ele volta atrás, ele vê que tipo, a Yuki ficou um pouco triste, ele volta atrás e convida ela pra jantar na casa dele, mano. Eu vou te explicar porque talvez você não tenha entendido. Tipo, se fosse aqui no Brasil, o cara tá convidando a mulher pra jantar na casa dele, só eles dois. Se fosse aqui no Brasil já seria algo íntimo. No Japão, os caras não falam nem o primeiro nome da pessoa.
porque, tipo, é sinal de intimidade e tudo mais. E, mano, o cara tá convidando no Japão uma menina pra ir jantar na casa dele, só eles dois, velho. Parece que a ficha só cai pra Yuki na hora que ela chega na casa do Itsuyomi. Aí ainda mais quando ele fala que os pais dele moram no interior. Ele já tinha falado, né? Só que ela não tinha ouvido, ela não tinha lido a boca dele. Então está aqui ela, mano, encolhidinha no cantinho do sofá, porque está com vergonha, né? Só tem eles dois, ela dá uma olhadinha pro lado, assim, ele pergunta se ela se divertiu hoje. Ela responde em libras que sim, ela se divertiu. Ele responde também, olha só, eu também. Aí ele pega os braços dela e, tipo, faz a linguagem de sinais sobre diversão, né? Eu também me diverti hoje. E ela começa a pensar sobre vibrações, né? Tipo, será que cada pessoa tem sua própria vibração? Porque, tipo, ela não ouve, né? Será que cada pessoa tem sua própria vibração? E como é as nossas ondas juntas? Será que elas se encaixam? O Tsuomi, ele senta ali perto e como, tipo, um gesto pra pegar o celular, só que ela entende como se estivesse abraçando ela, ele pega o celular que tá, tipo, no cantinho esquerdo pra ela poder digitar. Ele fala uma coisa que eu não sei, eu interpretaria mal, mas ele pergunta se alguém já disse que passar tempo com você dá sono, Yuki. Alguém já disse, mano? Eu gosto como a Yuki, ela tipo, não interpreta nada ruim, né? Isso, uns capítulos anteriores, ela disse que tudo que ele faz, ela leva pelo lado bom. E realmente, né? Tipo, eu interpretaria de uma forma ruim, mas ela interpreta de uma forma de uma forma boa, e responde que não. É claro, aquela cantada zona. É que é aconchegante estar perto de você, Yuki. Ela olha pra cima, ele olha pra baixo e oh my god. E ela começa a refletir sobre o quão bom é estar ali e com certeza ela não quer sair dali. Ela quer que esse momento dure pra sempre. Palavras dela: eu queria ter coragem para me aproximar mais de você. Lembra quando eu disse que quem precisava de sorte era, na verdade, a Rin e não a Yuki? Mano, ela pegou um trânsito e basicamente o trânsito tá só desse lado, tipo, tá do outro lado tá de boa e o trânsito tá, mano, tá pegando. Eles não têm assunto pra conversar, ela puxa um assunto de feijão. O Kyoya, tipo, ele dá o máximo dele, tipo, além dele responder o assunto de feijão da Rin, ele ainda, tipo, pergunta, não, qual que é o seu tipo de feijão favorito? O mais engraçado aqui é que a Rin, ela não sabe responder qual que é o tipo de feijão favorito dela e ela só torce para que esse trânsito acabe logo. Olha só como é que tá o trânsito, mano, que azar do caramba, velho. Por outro lado, a Yuki, ela acha esse porta-retrato aqui na sala mesmo e questiona, né, tipo, quem que é? O Itsuomi fala que é a irmã dele. Ela fala, nossa, que fofa. Aí depois ela fica encarando ele, né? Ele fica encarando ela e, tipo, ele faz linguagem de sinais perguntando o que foi. E depois ele pega ali o caderninho pra escrever. E aqui a gente tem um pouquinho do desenvolvimento do Tsuyomi. Ele diz que os pais dele moram na Alemanha. E a Yuki fala, né? Tipo, então é por isso que você sabe falar alemão. E meio depois dessa pergunta, abre o questionamento pra ele perguntar pra Yuki se os pais dela também falam em linguagem de sinais. E aqui tem um pouquinho do desenvolvimento da Yuki. Ela fala que a família dela não fala linguagem de sinais, mas, tipo, se expressam muito bem com gesto e articulação labial. Ela explica um pouquinho sobre o que é articulação labial. Ele pergunta, né, que tipo é ler os lábios. Ela fala, não é somente isso, é sobre verbalizar também. E é claro que isso chama a atenção dele, porque talvez ele escute a voz dela. Só que aparentemente a galera antigamente falava que a voz dela era feia, era estranha, e isso meio que traumatizou ela. Então ela tenta sair desse pedido, né, tipo, pra ela falar. Ela tenta sair de uma forma mais educada, né, falando, não, deixa isso pra depois. E o mais fofo aqui é que o Tsuyomi, ele entende que é um assunto ruim pra ela e vai buscar umas moedinhas que ele prometeu um tempo atrás. E, mano, ele mostra ali, não sei se ele dá, ele, tipo, mostra os artefatos que ele conseguiu nos outros lugares também. E, cara, querendo ou não, ela dá um sorriso com voz. Isso meio que dá uma assustada nele, né? Porque ele nunca tinha ouvido e ela tá sorrindo, cara. Ela percebe que, tipo, a voz dela saiu. Dá uma olhada pro Tsuyomi, né? Pra ver qual que é a reação dele. E a reação dele, tipo... Pô, a reação dele não é das melhores, né? Olha a cara que ele faz pra ela. E meio que pra sair desse aperto... Mano, o celular toca. Com sorte. É o Kyoya, mano. Que eu ia perguntando se ele levou
a Yuki pra casa. Ele fala, não, a Yuki não voltou pra casa, não, ela está aqui na minha casa. A Yuki Oya já fica meio tipo, ei, caramba, o que a Yuki tá fazendo aí na sua casa, brother? Isso tudo enquanto o Itsuomi, ele bota uma noz dentro da boca da Yuki, ele literalmente coloca e pergunta, né, tá bom? Gostou? Ela responde que sim, em libras, né? Aí ele começa, tipo, ter aquelas imaginações meio estranhas, tipo, ele imagina a Yuki com as bochechas cheias de nozes, tá ligado? Parecendo esquilo. Enquanto isso, ele coloca as nozes ali na mão dela, tipo, enchendo. E o Kiyoya, ele meio que fica abismado, né? Tipo, nossa, Yuki tá aí. Mano, toma cuidado, eu sei que você não é assim. Ele tenta meio que, tipo, advertir o Itsuomi. Eu sei que você não é assim, mas, mano, eu não faço nada errado, por favor. Ele, ah, tá bom, vou desligar. E o Itsuomi desliga. E ele começa, tipo, a falar em voz alta, né? Ah, velho, será que ele só tá querendo monopolizar ela? Os garotos têm esse lance, né? De monopolizar as mulheres bonitas e tudo mais. E a Rin, os garotos têm esse lance aí. E você, Kiyoya, você quer monopolizar alguma menina bonita por aí? E, tipo, depois ela pensa, né, no que ela falou. Ah, esquece isso. E já foi, né? Ele fala, ah, todo garoto quer, né? Aí eles ficam se encarando ali e ele fala, mano, bora jantar? Ela, bora. Eles vão, tipo, pra um lugar que é pertinho da onde a Rin mora ali. Do outro lado da moeda, nós temos o Itsuomi tentando fazer a Yuki dar risada, né? Tipo, ele faz umas cócegas ali na barriga dela, mas parece que, tipo, além de se assustar, fica com vergonha, né? Tudo mais, porque ele tá tocando nela. E, cara, ela empurra ele. Mano, o que foi isso, cara? Ela. Ah, eu queria ouvir você rindo de novo. Ela. Mas você não achou estranha a minha voz, não? Ele falou, não, eu achei fofa. Em seguida, ele passa a mão dele por volta ali da orelha dela, faz alguns questionamentos, tipo, tem problema? Eu posso? E depois ele, mano, ele faz uma pergunta um pouco mais ousada. Você disse que eu poderia te tocar. Até onde eu posso te tocar? E a nossa ousada Yuki, ela pensa, né? Tudo bem se for você, Itsuomi. E ela também faz uma linguagem de sinais, tipo, é basicamente um círculo em volta dela. E o Itsuomi, tipo, eu acho que eu entendi o que ela quis dizer, mas o Itsuomi pagou de tonho aqui, disse que não entendeu. Aí ela tenta escrever na mão dele o que ela quis dizer e começa com tu do. Só que a gente corta o do, né? Então basicamente ele entendeu a parte do tu. Aí a Emma toca ali a campainha, a Yuki não ouve, mas ela sabe que tem alguém chamando, né? Até porque o cara vai lá e ela pensa, pô, eu acho que chegou visita, deve estar no meu horário de ir embora, né? Então ela levanta, vai até o Itsuomi e fala, mano, tô indo embora. O Itsuomi, já vai? Pode deixar então que eu vou te levar até a sua casa, lembra disso? Beleza, né? Tipo, a rival dela, bem entre aspas, tá ali na porta. O que pode dar errado, né? Eles descem de elevador, acredito eu, abre a porta e, mano, dá de cara com a Emma, brother. Ele dá de cara com a Emma. A Emma tenta falar com a Yuki, tipo, oi, e aí? Ela até chega a perguntar quem é ela. Aí o Itsuomi vira ali, tipo, ó, Yuki, vai descendo que eu já desço já. Ele vira pra Emma, né? Ah, você tá com a chave? E a Emma dá um gritão pra Yuki ouvir. Ah, muito obrigado por ter deixado eu dormir aqui na sua casa aquele dia. E como se não bastasse essa safadeza enorme da Emma, ela ainda vira pra averiguar, né? Ih, mano, caramba, era pra ela ter ouvido, por que ela não ouviu? Aí depois que ela vira, o Tsumi fala, né? Pô, tu nem dormiu aqui em casa aquele dia. Deixa de ser boba, mano. Entrega essa chave logo e para de encher o meu saco. Aí ela fica tipo, ah não, mas eu queria continuar com a chave. Mas se eu não entregar, você vai me achar irritante e tudo mais. Aí, na hora que ela tá entregando a chave, é o momento exato da Yuki olhar pra trás e ver ela entregando a chave. Aí Yuki, né, no elevador, ela começa a questionar, tem uns pensamentos meio caóticos, né, de que talvez eles tenham passado a noite juntos e ela voltou ali pra entregar, né, até porque não faz sentido, ela tá com a chave da casa do Itsuomi. Quando a Yuki chega lá embaixo, ela recebe uma mensagem da Rin perguntando se dá pra elas se verem amanhã, pra ela contar tudo o que aconteceu, e ela, tipo, questiona os pensamentos dela sobre o que tá acontecendo, mas decide que vai ver ela amanhã. Mano, e cara, isso aqui tinha tudo pra dar errado, ó. A Yuki vê a Emma agarrada no braço do Itsuomi e corre. Imagina só se ela tivesse ficado, tá ligado? O Itsuomi, ele tira o braço dele ali e tudo mais, mas, mano, se a Yuki tivesse ficado ali,
ela teria visto. E, mano, como ele sairia daquilo ali, tá ligado? Ele recebe a mensagem da Yuki, tipo, já vou pra casa, e sente que tem alguma coisa errada ali. Corre, né? Ele se despede da Emma, um cara educado, ele corre, começa a procurar ela, e, mano, e olha só a carinha de tristeza da Yuki. Oh, meu Deus do céu, ele olha pra um lado, olha pro outro, e aqui é diferente dos romances, né? Ao invés dele achar ali e ficar tudo bem, ele não acha ela, e a gente, tipo, corta pra quando a Yuki vai visitar a amiga dela. E aqui a gente consegue ver o quão a Rin é amigona da Yuki. Ao invés dela encher a cabeça da Yuki de coisas, ela fala, mano, ao invés de você ficar triste aí, receosa, por que você não pergunta pra ele qual que era da chave? Yuki tava tipo, meio triste ali porque achava que eles tinham um relacionamento e tudo mais. E além de falar isso, ela ainda tenta animar a Yuki falando que o Itsuomi olha pra ela com um olhar diferente. E a Yuki, ela tá um pouco para baixo, né? Vamos respeitar o luto dela. Ela fala, mano, ele não é assim com todo mundo. E a Rin fala, não, ele não é assim com todo mundo. E você precisa ouvir a voz dele quando ele fala com você. É super fofinha. E nisso, a Yuki, ela tem, tipo, uns pensamentos, né? Será que ele sempre foi fofinho? Sempre teve essa voz fofinha? E começa a ter umas memórias, tipo, de quando eles tiveram momentos bons. E mais uma vez, a Rin se mostrando o quão amiga ela é da Yuki, mano. Ela chamou o Itsuomi pra casa dela, e como se não bastasse, né? Ela teve a ideia de deixar ele sozinho. Ela fala, tipo, tô indo aqui pro mercado. E corre, mano. Ela corre. A Yuki, ela não ouve, porque a Rin tá meio que lá atrás e tenta correr atrás da Rin pra ver o que tá acontecendo. E o Itsuomi meio que impede a Yuki de correr atrás dela e falou, pô, eu senti que tinha alguma coisa errada ontem e mandei mensagem pra Rin. Aí ela me convidou pra vir pra cá e... O que você acha da gente continuar de onde paramos ontem? Aí a Yuki lembra, né, que ela tava falando sobre como... até onde ele poderia tocar ela. Só que antes de responder isso, ela fala, posso te fazer uma pergunta antes? Por que você quer aprender linguagem de sinais? Aí, nossa, ele responde o que provavelmente a gente esperava, né? Eu quero aprender linguagem de sinais para poder conversar com você. E cara, ilumina o coração dela, ilumina ela. E enquanto ela meio que escreve ali na mão dele, ela fala... Ela não fala, na verdade, ela pensa. Eu sou a neve que cai, Tsumi. E você é o céu. Você tem permissão pra tocar em tudo. E o nosso capítulo acaba com ele dando um beijinho ali na mão dela. Cara, que maravilhoso, mano. Muito bom mesmo. Como, tipo, tá 56 minutos e minha ideia era fazer de 1 hora, eu vou colocar 3 minutos de música. De qualquer forma, muito obrigado você que assistiu até aqui. Eu tenho prazo, mano. Eu tenho que postar isso aqui até 8 horas e falhei, velho. Mas o próximo vai dar certo, eu prometo. Muito obrigado e até a próxima.